Você já estudou em uma escola pequena, onde todo mundo conhece todo mundo? Não falo dessas escolas gigantes com centenas, às vezes milhares de alunos. A minha era diferente. Uma escola rural, pacata, com pouco menos de 200 alunos na turma de formatura. Aquele tipo de lugar onde você reconhece cada rosto nos corredores, mesmo que nunca tenha trocado uma palavra com a pessoa. Era uma cidade tranquila, daquelas onde, se acontecia alguma coisa fora do normal, era assunto por semanas. Nada de gangues, tiroteios ou notícias malucas. O nosso dia a dia era simples. Esportes depois da aula, andar de bicicleta, conversar com os vizinhos. Nem bullying do tipo filme americano a gente via por lá. Claro, tinha uma provocação aqui, outra ali, mas nada realmente cruel, até Luke. Luke, ele era diferente. Não diferente no sentido estranho, pelo contrário. Ele parecia normal, cabelos escuros, postura calma, olhar sereno. Mas havia algo nele que era impossível de ignorar. Ele simplesmente não falava. Nunca. Nenhuma palavra. Eu só tive uma aula com ele, daquelas em que juntavam alunos de todas as séries. Era o nosso penúltimo ano. E lá estava Luke, sempre no mesmo canto da sala, segunda fileira, assento da ponta. Ninguém sentava ao lado dele. Acho que ele preferia assim. No começo, era só silêncio. Mas com o tempo, alguns veteranos começaram a fazer piadas. Riam do jeito que ele nunca respondia ao professor, diziam que era esquisito, que dava medo. Jogavam papel nele. Eu me lembro de um que acertou bem na nuca de Luke. Ele se virou devagar, com um olhar que eu nunca esqueci. Uma mistura de tristeza, raiva e algo a mais. Algo escuro, sabe? Professora? Fingiu que não viu. Eu me senti mal. Mesmo assim, não fiz nada. Até que um dia, ao sair da escola, vi Luke sentado sozinho na calçada. Ninguém mais à vista. A maioria ia embora de carro, e eu também. Algo me fez parar. Perguntei se ele queria uma carona. Ele sorriu. Pela primeira vez, vi um brilho nos olhos dele. No caminho, a gente conversou. Pouco, mas o suficiente para perceber que havia uma pessoa ali. Ele disse que os veteranos não eram os únicos que o incomodavam. E por 10 minutos, eu vi o Luke que ninguém mais enxergava. Um garoto solitário, inteligente, exausto do mundo. No dia seguinte, trocamos um oi na aula. E foi só isso. Eu nunca mais me envolvi nas provocações. Nunca defendi ele. Então chegou sexta-feira, aula de informática e nada de Luke. Na penúltima aula, tudo parou. O sinal da escola fazia um barulho diferente. Eu nunca tinha ouvido aqui. E de repente a voz do diretor. Isto não é um exercício. Todos se escondam. A voz do diretor cortou o silêncio como uma faca. A professora apagou as luzes, mandou todo mundo para o canto da sala. Os minutos pareciam horas. E quando o diretor voltou ao alto-falante, o sangue gelou. Alguém usando uma máscara e carregando uma mochila preta foi visto tentando entrar na escola. A polícia chegou muito rápido. O dia foi encerrado ali. E apesar do medo, a tensão, ninguém foi ferido. Fui para casa com alguns amigos tentando esquecer. Mais tarde naquela noite, acordei com um barulho na janela. Batidas suaves. Abri os olhos e vi uma sombra do lado de fora. Meu coração quase parou. Me aproximei devagar. Uma voz baixa respondeu: "Sou eu, Luke." Levantei um pouco a janela e perguntei quase sussurrando: "O que você está fazendo aqui? Como me encontrou?" A resposta foi seca. "Tentei fazer uma coisa ruim." Foi ali que tudo fez sentido. Eu perguntei: "Foi você, na escola?" Ele só balançou a cabeça dizendo sim. Disse que viu o carro na garagem e achou minha casa. E então pediu para entrar. Disse que queria contar o que estava prestes a fazer. Eu recusei. Disse que não podia, que não queria saber. Ele insistiu. E quando se recusou a sair da minha janela, gritei por meu pai. Luke correu. Meus pais acordaram assustados. Minha mãe, em choque, ligou para a polícia.
Mais tarde naquela noite, os policiais bateram à nossa porta. Contei tudo. Dei o nome. Contei o que ele disse. Eles já suspeitavam de algo. Foram até a casa dele. Luke não estava. No dia seguinte, ele apareceu. Foi preso e acabou confessando. Disseram que ele foi acusado por ameaça de terrorismo escolar, que iria cumprir uma longa pena. E desde aquela época nunca mais o vi. Sabe, até hoje me pergunto, o que ele realmente ia fazer naquela escola? Ele não disse que queria matar ninguém, mas também não negou. Tinha uma arma, uma máscara e um plano. Algo dentro dele hesitou. Algo fez ele recuar. E por algum motivo, depois disso, ele veio até mim. Porque eu fui a única pessoa que um dia lhe ofereceu uma carona. Você acha que um simples ato de bondade pode mudar a vida de alguém? Eu achava que sim. Mas hoje não tenho tanta certeza. Porque às vezes o monstro já está à espreita. E tudo o que ele precisa é de um empurrão. Você se lembra de 2016? Foi o ano em que palhaços começaram a aparecer do nada, em becos escuros, perto de escolas, até em florestas. Estava nos noticiários, nas redes sociais, uma onda de avistamentos bizarros que ninguém conseguia explicar. Alguns diziam que era só uma pegadinha de mau gosto. Outros, que era coisa muito mais séria. E naquela época, eu estava na 5ª série. Minha escola era daquelas simples, no meio de um bairro tranquilo, onde nunca acontecia nada. Até aquele dia. Era por volta da 1 da tarde. A turma estava quieta, mergulhada em alguma atividade sem graça. O som dos lápis arranhando o papel era o mais alto que se ouvia. Até que uma garota, do nada, se levantou e gritou com a voz estridente: "Tem um palhaço lá fora!" Todo mundo se virou. Alguns correram para a janela. Eu fui um deles. E juro por tudo, tinha um palhaço parado do lado de fora da escola. Ali, imóvel, bem em frente à nossa sala. Ele usava uma fantasia suja, folgada, vermelha e amarela. O rosto era branco como giz, com manchas escuras ao redor dos olhos. E aquele sorriso, meu Deus, aquele sorriso, grande, exagerado, congelado como uma máscara. Ele nos encarava, firme, e depois de alguns segundos começou a acenar, devagar, muito devagar. Algumas crianças riram nervosas, outras recuaram tentando se esconder sob as carteiras. A professora, a senhora Ana, foi até a janela e com a voz firme falou alto: "Com licença, as aulas estão em andamento. Você precisa sair." O palhaço não se mexeu, nem piscou. Só continuou acenando. A professora ligou para a recepção, saindo discretamente para o corredor. Voltou, desligou o telefone e, com expressão preocupada, fechou as persianas. Mas ele ainda estava lá, atrás das cortinas, parado, sorrindo, acenando. A senhora Ana apagou as luzes num piscar de olhos, trancou a porta e mandou todo mundo se esconder debaixo das mesas. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Alguns ainda tentavam brincar, rindo mais de nervoso. Outros estavam com os olhos arregalados, pálidos, e eu tremia. Ficamos ali por uns 30 minutos que pareceram uma eternidade. Após isso, o guardinha da escola disse que o palhaço havia sumido, sem mais explicações. As aulas continuaram, mas ninguém prestava atenção. A conversa no recreio era só uma: o palhaço. No fim do dia, saí da escola com meu amigo Chris. Morávamos perto, caminhávamos juntos todos os dias. Só que dessa vez, algo aconteceu. 2 meninas da nossa sala passaram correndo por nós desesperadas. Uma delas gritou: "Tem alguém na floresta!" Paramos na hora. Atrás da escola há um pequeno bosque. Não é grande nem denso, mas o suficiente para esconder alguém entre as árvores. Viramos lentamente e lá estava ele, o palhaço, de novo, parado na beira da floresta, meio encoberto, mas visível, nos observando, a mesma roupa suja, a mesma pintura grotesca no rosto, o mesmo aceno, só que agora ele acenava diretamente para as meninas, como se estivesse chamando-as, como se dissesse: "Venham, só mais um passo."
Chris e eu trocamos um olhar e corremos, sem dizer uma palavra, sem olhar para trás. Contei tudo para os meus pais. Eles ligaram para a escola e mais tarde fiquei sabendo que chamaram a polícia outra vez. Patrulharam a área, mas não encontraram ninguém. Nunca encontraram. Até hoje ninguém sabe quem era aquele homem. Se era só uma brincadeira doentia ou se ele queria algo pior. E aí pessoal, eu sou o Matheus, dono do canal Diário em Chester. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, comente e inscreva-se. E até o próximo vídeo.